Olá, seja muito bem-vinda ao workshop Recupere a Sua Barriga. Eu sou a Samara Jacob, sou educadora física, especialista em fisiologia do exercício e também especialista em reabilitação no pós-parto. Assim como você, eu também tive dificuldades em recuperar o meu corpo após a gestação e eu sei o quanto é difícil você olhar para o espelho e você não se reconhecer. O quanto é difícil você passar por uma gestação, você está feliz pela chegada do seu filho, mas você não está contente com o seu corpo. Então, nesse workshop, eu quero te dar ferramentas para que você consiga reconquistar a sua barriga e a sua autoestima aí na sua casa. Vem comigo? Que você entenda tudo sobre o seu corpo, sobre as patologias que você pode ter adquirido aí no seu pós-parto e como fazer os testes para saber se você tem ou não alguns problemas e depois os exercícios de como resolver. Então, ó, pega papel, caneta, pega também uma água, enche lá um copão d'água, deixa ele aqui do seu lado. Por quê? Porque o nosso cérebro, 70% dele, ele é composto por água. Então nós precisamos hidratar o nosso corpo para que nós tenhamos melhores conexões cerebrais. Então vai lá, pega seu caderninho, pega seu lápis, sua caneta e a sua aula e vem para a nossa aula teórica. Ó, eu quero nessa aula falar para você de alguns problemas que você pode ter adquirido aí no seu pós-parto e por isso que você está insatisfeita com a sua barriga. Primeira coisa, você já ouviu falar em diástase? Se não, eu vou te explicar o que é a diástase. A diástase, ela é a separação dos músculos reto-abdominais. Ela é muito conhecida na gestação e no pós-parto. Porém, essa patologia acontece também com ex-obesos, com atletas de alto impacto e também em crianças. Mas calma, não se assusta. Durante a gestação, nós temos a diástase fisiológica, porque o neném ele precisa crescer dentro da barriga da mãe. E não tem como uma barriga crescer daquele jeito sem ter a diástase. Então, há uma diástase funcional. Entre os músculos reto-abdominais, nós temos a linha alba, que é um tecido conjuntivo, que é a linha alba que une esses dois músculos. Então, a linha alba, ela se estica para que o neném possa crescer e os reto-abdominais ficam separados e aqui entre os reto-abdominais há a diástase e depois do nascimento a linha alba ela retoma a funcionalidade dela e reaproxima os músculos reto-abdominais. Mas o que acontece? Com algumas grávidas, essa linha alba ela se esticou tanto que depois ela não consegue voltar totalmente ao que era antes. Em alguns casos mais graves, há também o rompimento da linha alba. Mas nesses dois casos, há sim como você se recuperar. Em diástases acima de 2,5 cm é uma diástase patológica e a literatura fala, né, que uma diástase acima de 3,8 cm é uma diástase que precisa de intervenção cirúrgica. Porém, hoje nós temos métodos não invasivos que podem te ajudar a recuperar o seu corpo e a sua barriga da diástase. E é esse método que eu quero trazer para você aqui no workshop. Voltando no tema da diástase, nós temos 4 tipos de diástase e com esses 4 tipos de diástase, o aspecto de 4 tipos de barriga também. A primeira diástase que eu quero explicar para você é a diástase total. Então é a separação total dos músculos reto-abdominais. Ela começa aqui e vai até aqui embaixo. Então a pessoa, quando ela tem uma diástase total, ela fica com aquela barriga como se estivesse grávida, sabe? Tipo, como se ainda tivesse uma criança ali dentro. E não, é a diástase. E o segundo tipo de diástase é a diástase infra, é uma diástase infraumbilical. Ela ocorre na região abaixo do umbigo. Com essa diástase você pode ficar com aquele excesso
um excesso de volume no baixo ventre, ou você também pode ter aquela barriga de avental, que junto com o excesso de volume, há um excesso de pele e tem aquele avental. O terceiro tipo de diástase que eu quero te falar é a diástase umbilical. Ela é a separação aqui na região do umbigo. Ela como se fosse um buraco aqui nessa região do umbigo. Temos também a diástase supra. Ela ocorre aqui na região superior do umbigo. Essa diástase é uma diástase que ocorre mais em atletas que treinam com muitas cargas, mas também pode acontecer no pós-parto. E uma das características da diástase, desse tipo de diástase, é o estômago alto, tá? E tem como você saber qual tipo de diástase você tem pelo teste tátil. E nós teremos também o teste tátil aqui no nosso workshop. Além dos 4 tipos de diástase, nós também temos a diástase afuncional e a diástase funcional. Uma diástase funcional é aquela diástase que quando você levanta, forma um cone aqui no meio da sua barriga. Então, significa que além da diástase, a sua função, a sua competência abdominal ela está debilitada. Tá? E uma diástase afuncional é aquela diástase que ela fica retida, ela fica lá dentro do assoalho pélvico. Qual a função dele? Nessa aula eu vou te explicar. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos e tendões localizados na base do nosso quadril. Então a função dele é sustentar a bexiga, o útero, a vagina e o reto. Só que além de sustentar esses órgãos, acima desses órgãos nós temos o peritônio e dentro do peritônio nós temos todas as nossas vísceras. Então tem lá intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, estômago, todos esses conjuntos de órgãos. E agora pensa numa gestante, que além desses órgãos, além do assoalho pélvico servir como base da bexiga, do útero e do reto, dentro do útero tem um bebezinho, tem um bebê, tem uma placenta. Então imagina o peso que esse assoalho pélvico sustenta durante toda a gestação, sem contar no aumento de volume sanguíneo, que durante a gestação nosso volume sanguíneo ele dobra, e sem contar também do nosso excesso de peso, né, durante a gestação. Então, quando a mulher ela passa por o pós-parto, o assoalho pélvico dela ele está um pouco enfraquecido, ele não está tão tonificado. Então, a nossa função é reabilitar esse assoalho pélvico. E aqui, veja só, nós temos a diástase e nós temos o assoalho pélvico, né? Se no caso de uma mulher no pós-parto, se ela está com essas duas partes enfraquecidas, ela pode ter muitos problemas de saúde. Ela pode ter dor nas costas ocasionadas da diástase, ela pode sofrer com incontinência urinária, mas tem exercícios específicos de respiração e postura que vão te ajudar a recuperar o seu assoalho pélvico e a sua competência abdominal como um todo, tá bom? Antes de nós irmos para os exercícios práticos, tem um questionário que você pode responder de forma intuitiva para você saber como que está a competência do seu assoalho pélvico. Ó, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder aí, sim ou não, tá? Durante a noite, você costuma a se levantar para ir no banheiro? Sim ou não? Você tem dor durante a relação sexual em alguma posição? Em alguma posição para você não é confortável? Sim ou não? Você sofre com algum tipo de incontinência por esforço?
subir escadas, você dar gargalhada, tossir, pular, pegar peso. Você tem algum escape urinário ao fazer algum tipo de esforço? Sim ou não? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, o seu assoalho pélvico ele está debilitado, tá? Na primeira pergunta, que foi referente à água, né? Se você toma água à noite, se você tem necessidade de se levantar para ir ao banheiro. Gente, a nossa bexiga, ela tem uma capacidade de volume de 500 ml. Então ela suporta até 500 ml de urina, tá bom? Então se você está acordando à noite para ir ao banheiro, significa que não está tendo uma boa gestão da bexiga e do assoalho pélvico. Você precisa olhar com mais sensibilidade para isso, tá? Você pode estar se encaminhando para um quadro de incontinência urinária. Segunda questão, que foi referente à dor em alguma posição na relação sexual, também não é normal você sentir dor durante a relação, assim como não é normal também você ter escapes urinários por esforço. Então, se está acontecendo alguma dessas três situações aí com você, significa que nós precisamos urgentemente tratar esse assoalho pélvico. Agora, nós vamos fazer alguns testes para diástase, para competência abdominal e também para verificar como está o seu assoalho pélvico. São testes, o teste de assoalho pélvico e o teste da parede abdominal são testes de sensibilidade, então você que vai sentir o seu corpo. E o teste da diástase é um teste tátil, só que eu devo te lembrar que o teste tátil é para você ter uma percepção de como está a sua diástase, se você tem diástase, qual tipo. Para você saber com exatidão quantos centímetros você tem, você deve fazer uma ultrassom de parede abdominal. E também é legal, é importante você fazer o teste tátil da diástase para você acompanhar a sua evolução. Então é importante que você saiba fazer esses testes. Então vamos lá, eu vou fazer o teste da diástase junto com você. Primeira coisa, você vai afastar os seus pés, você vai levantar o seu tronco, apoiando o seu braço aqui, ó, na sua cabeça, tá? E você vai observar o seu abdômen. Observe o seu abdômen, observa se quando você subiu, fez aquele cone aqui na sua barriga. Se não fez o cone, então significa que a sua parede abdominal ela não está tão enfraquecida e que você não tem diástase funcional. Agora nós vamos apalpar. Você vai começar a palpar o seu abdômen. A diástase nós medimos ela na largura, no comprimento e na profundidade, tá bom? Então você vai começar a apalpar o seu abdômen até encontrar os seus músculos reto-abdominais. Encontrou os músculos reto-abdominais? Vem aqui no meio, ó, e você vai sentir a sua linha alba. E é aqui no meio que está localizada a diástase, caso você tenha. Então, primeiro, vamos identificar qual tipo de diástase ela é. Então, qual comprimento ela tem, tá bom? Você vai ver se ela é total, ela vem daqui até aqui embaixo, se ela é supra, se ela está aqui localizada na parte superior do abdômen, se ela é infra, localizada na parte inferior do abdômen, ou se ela é umbilical, aqui só na região do umbigo, tá? Você vai massagear e sentir. Sentiu aqui onde tem a aberturinha? Você vai apalpar. A minha diástase, ela é umbilical. Então, agora você vai com os dois dedos aqui, ó, colocar, ver qual a largura da sua diástase, tá? Se cabe um dedo, se cabe 2, 3 ou 4, tá bom? E depois nós vamos com o dedo
com o dedão, dedo polegar, vê a profundidade. Então você vê quantos no seu dedo entra nas suas diástases, tá? Qual a profundidade dela, tá bom? E é bom que você anote, você faça a anotação. Agora eu quero passar um outro teste para você, que é um teste de competência abdominal. Ó, volta, deita, relaxa os seus ombros. Agora você vai colocar a sua mão aqui em cima do seu umbigo e dar 2 tosses secas, assim, ó. E você vai sentir, você tem que ter uma pré-percepção do que acontece na sua parede abdominal. Se tem uma pressão para cima, empurrando, se tem uma pressão para baixo, ou se você não sente nada. Então vamos lá, ó. Inspira, solta o ar e tosse. Se você sente a sua mão sendo empurrada para frente, significa que a sua parede abdominal ela está debilitada, que o seu abdômen ele não está fazendo uma boa gestão da pressão intraabdominal, tá bom? Agora nós vamos fazer um outro teste. Vem comigo. Agora nós vamos fazer um teste de competência pélvica. Também é um teste de sensibilidade. Você vai se sentar na superfície rígida, pode ser no chão ou numa cadeira, tá? E se você for ficar sentada no chão, vou fazer de lado. É preferível que você se sente e estenda os seus joelhos. Você pode sentar, encostar na parede e aqui também você vai dar 2 tosses secas. E aqui você tem que sentir lá no seu assoalho pélvico, lá no seu períneo, que é aquela região entre o ânus e a vagina, se você sente alguma pressão, se você sente alguma pressão para baixo, empurrando, tá bom? De novo, ó, senta. Se tiver difícil você sentir nessa posição, você pode flexionar os seus joelhos, tá? De novo. Sentiu alguma pressão? Se você sentir alguma pressão na base ali do seu assoalho pélvico, significa que o seu assoalho pélvico ele não está tonificado, que ele está enfraquecido, que ele não está fazendo uma boa gestão da pressão no assoalho pélvico. Eu quero falar com você sobre o uso de cinta do pós-parto. Bom, é o seguinte, pensa comigo, a cinta ela vai apertar essa região e quando ela aperta, ela causa uma sobrecarga, uma tensão em cima do assoalho pélvico que já está enfraquecido por causa de todo o processo da gestação. Então a cinta ela vai comprimir e fazer essa pressão para baixo. Se você tem a predisposição a ter um problema de incontinência urinária, o uso da cinta ela pode aumentar muito. Se você tem uma predisposição a ter algum tipo de prolapso, seja de bexiga, de útero, de reto, também a cinta ela vai te atrapalhar demais e ela pode agravar esse seu quadro. Então eu oriento que você faça uso no pós-parto de uma calcinha alta. Sabe essas calcinhas que elas vêm aqui, que elas não comprimem? E evita a cinta, tanto no pós-parto, que dura aí até 40 dias, e após também. A cinta ela não é benefício para a nossa saúde. E o que a gente precisa entender é que se você está precisando fazer o uso de cinta para se sentir segura, para melhorar a sua postura, para aquela roupinha ficar melhor no seu corpo, é porque a sua parede abdominal ela está enfraquecida. Então nós temos que fazer um tratamento e melhorar internamente. Nós temos que cuidar do nosso corpo de uma forma mais profunda. Uma consciência que eu quero te passar é que nada
Nada externo vai te ajudar no seu problema interno. Então a cinta, ela é um efeito Cinderela. Você usa ela, você se sente confortável, você se sente mais bonita, só que você tirou a cinta, voltou a ser tudo como antes, e pior, e ela pode agravar o quadro, como eu falei anteriormente. Então, evita a cinta, não use cinta. Vamos fazer um trabalho de recuperar, tonificar e fortalecer essa parede abdominal. Bom, para as mulheres que têm diástase e que passaram por um pós-parto, não é orientado que elas façam exercícios de alto impacto. Por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, a diástase ela não vem sozinha. Se tem diástase é porque há um enfraquecimento da parede abdominal e, consequentemente, há um enfraquecimento também do assoalho pélvico por toda a gestação. Imagina aqui, ó, durante toda a gestação teve um sobrepeso nesse assoalho pélvico, então ele está fragilizado. Primeiro nós devemos tonificar o assoalho pélvico, a parede abdominal, para se recuperar da diástase, aí sim você pode fazer exercícios de impacto. Então evita exercícios de impacto nesse período, evita também abdominais tradicionais. Sim, abdominais tradicionais são campeões no agravamento da diástase. No meu primeiro pós-parto da Sofia, que é minha filha, ela tem 7 anos, eu já era educadora física, eu já trabalhava nessa área do fitness, só que eu não tinha ideia nenhuma quais exercícios eu poderia fazer para ajudar a recuperar o meu corpo. E eu tive uma diástase infraabdominal. Então ficou aquela pochete aqui na parte do baixo ventre, sabe? Ficou um excesso de pele, ficou um excesso de volume. E eu fazia dieta, eu fazia inúmeros abdominais e isso não melhorava. Muito pelo contrário, eu comecei a sentir mais dores. Por quê? Porque os abdominais, eles aumentam a pressão intraabdominal. E o que nós devemos fazer nessa fase é tirar a pressão intraabdominal para que os músculos da parede abdominal consigam se fortalecer. Então não pratique nenhum tipo de abdominal no pós-parto e durante o seu tratamento de volta da diástase. Se você tem diástase, evita esses exercícios. Todos os tipos de abdominais, evita por um tempo, tonifica, se recupera, aí sim você vai conseguir voltar a se exercitar sempre com a supervisão e a orientação de um profissional, tá? Não faça exercício sem orientação nenhuma, isso é muito importante. Então, na aula de hoje nós falamos sobre a diástase, sobre competência abdominal, sobre o assoalho pélvico e também nós tivemos testes práticos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você pode colocar para mim aqui nos comentários e você pode também me mandar um direct pelo Instagram, tá? E eu te convido para entrar no meu grupo do Telegram. No grupo do Telegram, um grupo que eu coloco conteúdos toda semana referente à volta ao corpo no pós-parto. Espero você na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!